Esse aerógrafo que nós vamos ver hoje aqui é o Iwata HP modelo B. Esse nome Iwata, ele é bastante conhecido aí de quem gosta de aerógrafos, e a gente poderia comparar isso com o iPhone para os smartphones. Ele é bem mais caro que os outros, mas ele tem um acabamento e uma qualidade que fazem efetivamente a diferença. É o meu aerógrafo favorito, então eu sou talvez um pouco suspeito para falar dele, mas eu vou ser aqui o mais objetivo possível, como eu tenho sido quando eu falo de todos os aerógrafos, falando das qualidades e dos defeitos que ele tem. Essa linha HP é a chamada High Performance. A gente tem variações aqui de modelos. Nós temos o HP-C, que é esse mesmo aerógrafo aqui, só que ao invés de ter ponta 0,2 como esse aqui, ele tem um copo maior e ponta 0,3. Nós temos o A, que é um aerógrafo mais difícil de encontrar, que ele não tem copo, ele só tem uma reentrância aqui para colocar a tinta. E nós temos o modelo SB, que é copo lateral, que vai ser o aerógrafo que eu vou mostrar no próximo vídeo. Vou tirar ele aqui da caixinha para facilitar. Então aqui na caixinha é interessante que todos os aerógrafos da Iwata vêm com essa folhinha aqui, em que eles fazem um teste com o aerógrafo antes de colocar na caixa. E já deu para ver aqui como é que é o traço dele, é finíssimo e super definido, né? Então todo aerógrafo Iwata vem com esse papelzinho aqui que mostra a qualidade do aerógrafo que você está comprando. E acompanha também a chavinha para tirar o bico. Esse é um aerógrafo então de ação dupla. Ele tem bico 0,2. Uma coisa importante de se saber é que nessa linha HP você tem o C, o modelo C, ele é o único que tem bico 0,3. Agora, ainda que os bicos sejam intercambiáveis, a peça que cobre o bico, a capa do C, não cabe no modelo B nem no SB. Então, efetivamente, na verdade, você não tem como colocar um bico 0,3 nesse aerógrafo, porque a capa dele não vai servir. Ela é feita para um bico 0,2, ela tem a saída mais estreita, e a capa do HP-C não vai entrar aqui porque essa parte da frente do C é diferente. Isso é uma característica da Iwata. A Iwata, ela não tem muita intercambiabilidade entre os aerógrafos. Você se pega um modelo como esse aqui, 0,2, para você ter um 0,3 você vai ter que comprar outro aerógrafo, não vai ter como trocar essa ponta. Nas outras linhas também é mais ou menos assim. Os Eclipse são todos 0,35 e alguns modelos 0,5. Os Revolution são todos 0,3, também com a possibilidade de ter 0,5, mas você não consegue intercambiar pontas e peças de um para o outro. Então a Iwata ela tem muita estanqueidade entre os modelos, você não consegue ter um modelo muito versátil como você tem, por exemplo, no Paash Talon, que a gente viu aqui, que você tem vários bicos, ou mesmo nos aerógrafos da Harder, que você para o mesmo aerógrafo tem bico 0,2, 0,4, 0,6, 0,15. Aqui não, aqui esse aerógrafo, por exemplo, você só tem bico 0,2. Se você quiser um bico 0,3, você vai ter que comprar outro HP, outro modelo. Então, ele vem com esse limitador aqui, de curso do gatilho, que a gente já viu em outros aerógrafos, não tem nada de diferente aqui. Aqui também você tem a regulagem de tensão na mola do gatilho. Vou tirar a agulha aqui. Essa peça aqui, que é a pinça que puxa a agulha, ela já vem com essa pecinha aqui presa nela, facilita a montagem e a desmontagem. Então, o gatilho vem com esses dois pininhos, esses dois pininhos têm um encaixe, você tem que colocar aqui, girar e encaixar, mas isso evita aquela folga axial aqui, ele não tem folga axial nenhuma. Além disso, ele também tem o corpo plano aqui dos dois lados, então não tem como
depois de colocado o gatilho aqui na posição, ele não tem como girar e você ter algum problema de alinhamento. A válvula aqui embaixo não tem muita diferença para o que a gente já viu. Ela tem aqui a possibilidade da desmontagem, a gente pode usar uma pinça ou aquela chavinha. Ela é praticamente a mesma coisa da válvula da Sparmax, que a gente já viu em outros vídeos, não vou nem precisar desmontar aqui. Aqui dentro ele tem aquela pecinha intermediária, vou usar as costas da agulha aqui para soltar, que transmite aqui o movimento do gatilho para a cabeça da válvula, para abrir a passagem de ar. E aqui dentro nós temos um ringuezinho de borracha que faz essa vedação. Vou colocar essa peça aqui. E aqui a montagem é facilitada porque essa travinha aqui que faz a movimentação da pinça já é presa na peça, a montagem é bastante simples. Então aqui não temos nenhuma grande diferença. Aqui na frente nós temos a capa protetora da agulha. Aqui nós temos a capa do bico. E aqui nós temos o bico, que é uma peça bastante pequena. Ele não é fácil de limpar, você tem dificuldade para limpar. E para tirar ele, a gente pode usar aquela chavinha que vem com ele, ou essa chave aqui, que eu já mostrei naquele vídeo que eu falo sobre as ferramentas que eu uso, que ela facilita bastante a retirada aqui vou tirar com a mão mesmo. Ela facilita bastante a retirada do bico. Esse bico aqui, ele é chatinho de limpar porque ele é bem pequenininho, o furinho lá dentro dele é bem pequeno. E a rosca é fina e dá uma boa vedação. Não tem nenhuma vedação de borracha aqui, ao contrário do Sparmax, por exemplo, que tem uma vedação de borracha aqui, ele aqui não tem nenhuma vedação. O copo ele é totalmente cromado por dentro, bastante liso, então não fica nenhum resíduo de tinta aqui dentro. E a agulha, que é uma agulha extremamente polida, uma ponta finíssima, um material bastante resistente, então ela dá um excelente fluxo de tinta por causa do polimento. Então o que a gente vê aqui é que não tem nada demais aqui nesse aerógrafo, em princípio. Mas é um aerógrafo, esse aqui, que está custando na faixa de 180 a 190 dólares, ou seja, muito mais caro do que qualquer coisa que a gente viu até agora. Bom, você vai me perguntar, mas por que esse aerógrafo é tão mais caro se ele basicamente tem a mesma coisa que os outros aerógrafos têm? Pois é aquela história do iPhone, né? Por que o iPhone é tão mais caro se ele tem basicamente as mesmas funções que os outros telefones têm? A diferença, e ela vai ser difícil de explicar, porque ela só é perceptível quando você pega esse aerógrafo para usar. A precisão no movimento do gatilho, a maciez aqui de todas as roscas, como é que é perfeito o encaixe, são coisas que não dá para eu transmitir falando. Você teria que pegar, por exemplo, desenroscar essa peça aqui, desenroscar essa peça aqui e fazer a mesma coisa num outro aerógrafo, e você vai ver que é diferente. A engenharia desse aerógrafo, o acabamento dele, a precisão das roscas é completamente diferente dos outros aerógrafos. Eu já falei aqui em outros vídeos que aqueles aerógrafos japoneses, como esse aqui, eu acho, e tenho praticamente certeza, todos eles são fabricados na mesma fábrica, por um mesmo fabricante. Já falei isso quando eu falei sobre os aerógrafos da Tamiya. E a diferença entre esse aerógrafo e os outros, é claro, é a
são as tolerâncias de fabricação. Claramente, esse aerógrafo aqui ele é feito com um cuidado muito maior do que os outros que eu tenho mostrado aqui. A diferença que você sente quando você trabalha com esse aerógrafo aqui é uma coisa que só dá para você perceber no dia que você pegar um desse na mão e testar. E ainda assim, quase vendi esse aerógrafo. Eu vou contar essa história aí no final do vídeo para vocês terem... Acho que é uma lição importante aí que eu aprendi, que talvez valha a pena outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação ouvirem essa história. Mas antes de falar nisso, eu vou mostrar aqui o meu, na verdade, segundo aerógrafo da Iwata, que é exatamente esse modelo aqui, o HPB. A diferença é, esse aqui é um aerógrafo que eu praticamente só testei e nunca mais usei. Ele está guardadinho na caixa, ele já veio com esse cabo aqui. A diferença é que esse aerógrafo aqui foi comprado em 2004. Então ele tem 16 anos de funcionamento e ele funciona direto comigo porque esse é o aerógrafo, esse e o irmão dele, que é copo lateral, são os aerógrafos que eu uso 95% do tempo. São os aerógrafos com que eu gosto de trabalhar. E você botando aqui esse aerógrafo aqui que saiu da caixa e nunca foi usado, ou só foi testado, do lado desse aerógrafo aqui que tem 16 anos de uso, você vê que os dois, o acabamento geral deles, ó, você não vê diferença. Isso mostra a qualidade do acabamento desses aerógrafos. Mas eles têm algumas diferenças e quem vai comprar um aerógrafo desse, se achar um aerógrafo desse modelo antigo, precisa entender essas diferenças, porque às vezes você consegue comprar esses aerógrafos usados por um bom preço, mas é preciso entender algumas diferenças aqui. Esse aerógrafo aqui, ele tem uma gravação aqui plus na lateral. Esse aqui não. Então esse aqui é o HPPB e esse aqui é o HPPB Plus. Bom, quais são as diferenças? A primeira diferença é que o anel de vedação aqui interno, a vedação aqui da agulha, nesse aerógrafo aqui, ele é de teflon. Nesse aerógrafo aqui, ele é de borracha. Isso é uma diferença importante. Mas esse aerógrafo aqui tem 16 anos de funcionamento comigo. Já passei por ele com todos os tipos de tinta que você imaginar e nunca troquei essa vedação de borracha aqui. Mas aqui nós temos uma vedação de teflon, teoricamente ela é mais resistente. E aqui na frente também, apesar deles serem muito parecidos, tem uma diferença importante. Eles fizeram aqui uma modificação no bico do aerógrafo. Eu vou botar a foto aí para isso ficar mais visível, mas existe uma diferença. Eu não sei, na foto vai dar para ver melhor, mas a diferença é o seguinte: esse bico aqui do aerógrafo mais antigo, ele é mais longo, e esse do aerógrafo mais novo, ele é um bico mais curto. Além disso, existe diferença nas roscas. E a explicação deles para essa modificação nas roscas é que eles melhoraram a rosca para melhorar essa vedação aqui atrás do bico. Essa rosca aqui, vocês vão ver na foto, ela é um pouquinho mais longa e mais fina. Então, ela, teoricamente, dá uma vedação melhor do que essa aqui. Agora, como eles modificaram o comprimento do bico, a gente já sabe que bico e a capa do bico, ela tem que ser perfeitamente ajustada. Mas, se vocês olharem aqui, as duas capas, elas são exatamente iguais. Bom, então como é que eles resolveram, como é que eles fizeram isso? Imagino que eles não queriam mexer nessa peça aqui, e o que eles fizeram foi alteraram aqui o comprimento desse tubinho que sai aqui de dentro do corpo do aerógrafo e é onde é roscado o bico. Então, no bico mais longo, o tubo é mais curto, no bico mais curto, o tubo é mais longo, para que esse comprimento final aqui, somado tubo e bico, seja igual e você pode colocar a mesma capa.
Essa modificação no bico aqui, para mim, nunca foi muito bem explicada. A minha desconfiança é que isso aqui foi feito porque, com o lançamento desses aerógrafos chineses, que copiavam os aerógrafos da Iwata, eles começaram a fazer peças compatíveis. Então você, teoricamente, poderia pegar um bico de um aerógrafo chinês e colocar aqui, o que é uma besteira completa, porque não é a mesma coisa, mas é uma possibilidade. Então eu imagino que eles talvez tenham feito essa modificação aqui para criar um entrave a essa intercambialidade, que não adiantou muito, porque no final os caras acabaram se adaptando a essa diferença. Pode ter sido isso ou pode não ser, pode ter sido mesmo uma nova solução de engenharia, mas que eles acharam melhor do que a anterior. E outra diferença aqui que pode ficar visível é que esse aqui tem uma coroa aqui dentada e esse aqui tem essa coroa lisa, essa proteção da agulha aqui, mas isso aqui é uma peça que foi comprada à parte. Ela originalmente é uma pecinha igual a essa aqui. E a outra diferença que a gente está vendo aqui é o cabo, mas esse cabo aqui não é original. Eu já comentei sobre esse cabo aqui num vídeo passado. O cabo original desse aerógrafo, vou ter que tirar a agulha aqui porque ela está adaptada para esse cabo. O cabo original é este aqui. É um cabo com limitador. A única diferença é que nesse modelo Plus aqui ele tem aquela janelinha que eu já expliquei qual é a função dela aqui, e nesse aqui não tinha janela. Então esse aerógrafo aqui originalmente ele não tinha essa coisa, não tinha proteção da agulha em forma de coroa, e não tinha esse cabo aqui. Ele vem aí com esse cabo aqui. Vou recolocar aqui a agulha para não deixar ela de fora. Agora eu vou contar o que aconteceu comigo, porque que eu quase desisti desses aerógrafos da Iwata. Quando eu comprei o meu primeiro aerógrafo da Iwata, que não foi esse aqui, foi o que a gente vai ver no próximo vídeo, que é mais antigo do que esse, eu imaginei o seguinte: bom, isso aqui é um aerógrafo para detalhe, é um aerógrafo 02, é um aerógrafo sofisticado, não é para eu ficar usando ele todo dia, vou deixar isso aqui para os momentos importantes, quando eu precisar fazer trabalhos delicados. E ele ficava o tempo todo na caixa, e eu só pegava ele para fazer os trabalhos que eu achava nobres, vamos dizer, que atendessem aqui a demanda de um aerógrafo como esse. O problema é que cada vez que eu pegava ele, nada funcionava. Eu estava usando na época um Baja 360, que é um aerógrafo que eu gostava muito, e quero até trazer ele um dia para colocar ele aqui para a gente falar um pouco sobre ele. Mas o fato é que quando eu pegava esse aerógrafo, nada funcionava. Ele entupia, eu não conseguia controlar o gatilho, e eu acabava botando ele de volta na caixa, acabava usando o Baja para tudo. E foi uma grande decepção para mim, porque o aerógrafo foi caro. Na verdade, esse aerógrafo hoje aqui, eu já falei, né, está na casa dos $190. Na época que eu comprei, estava mais barato um pouco. Esses aerógrafos subiram muito de preço. Eu comprei, se não me engano, por alguma coisa em torno de $160 na época. E eu fiquei chateado. Falei, vou acabar vendendo esse negócio, porque é um aerógrafo que não funciona. Até que um dia, eu não me lembro exatamente se alguém falou comigo, se eu vi isso em algum lugar, ou se me deu um estalo mesmo. Eu pensei o seguinte: não dá para aprender a usar uma ferramenta se você não usa a ferramenta. Não é você pegar ela no dia que você acha que ela vai ser útil, que você vai conseguir dominar a ferramenta. Você tem que usar ela sempre. É assim que se controla uma ferramenta, principalmente um aerógrafo. E o que eu fiz foi o seguinte: eu vendi o meu Baja, porque aí me obriguei a usar esses aqui, e aí passei a usar esse aerógrafo aqui para tudo. Ele e o irmão dele lá, o que tem o copo lateral. E aí, em pouco tempo, eu percebi que era um equipamento completamente diferente do que eu tinha usado até hoje, que a capacidade dele de fazer traço fino e de controle do fluxo de tinta é muito diferente dos outros aerógrafos, principalmente dos aerógrafos que eu já tinha usado até aquele dia, e nunca mais eu deixei de usar esse aerógrafo. Já tenho outros aerógrafos, testei vários deles, tenho mostrado vários deles aqui nos vídeos. Todos eles eu usei bastante,
mas igual a esse aqui não tem. É a minha opinião pessoal, é a minha experiência pessoal, mas eu vou dizer para vocês, se vocês puderem comprar um aerógrafo aqui como esse, hoje ele está muito caro mesmo, para um aerógrafo pouco versátil, porque esse aqui, por exemplo, só tem esse copo pequeno e só tem bico 02, então ele é um aerógrafo pouco versátil. Isso pesa na hora que você vai comparar o preço dele com de outros aerógrafos, mas é um aerógrafo realmente sensacional. É o meu aerógrafo, o meu xodó, é o aerógrafo que eu uso o tempo todo, e eu não trocaria esse aerógrafo por nenhum desses que a gente já viu nesses vídeos anteriores. Você precisa ter esse aerógrafo? Claro que não. Esses outros aerógrafos que eu mostrei são todos bons, são todos capazes, a maioria deles bem mais baratos e mais versáteis. Então, ninguém precisa ter um Iwata como esse aqui para fazer um bom trabalho. Agora, com um aerógrafo desse, você vai fazer o trabalho bom mais fácil, isso posso te garantir. Então é isso, eu queria mostrar um pouquinho desse aerógrafo, falar um pouco da minha experiência pessoal com eles. No próximo vídeo eu vou falar do Iwata HP SB, que é o com copo lateral, que é o aerógrafo que eu comprei primeiro, foi o meu primeiro Iwata, e é o que eu mais gosto, ainda que eu use esse aqui bastante, eu gosto mais dos copos lateral, vou explicar isso. Já falei um pouco sobre copo lateral lá naqueles vídeos mais antigos, mas agora eu vou explicar, vou desmontar ele, vou mostrar ele aqui, vou explicar um pouquinho sobre ele. Ele é um pouquinho mais versátil, porque ele tem um segundo copo maior e tal, então acho que vale a pena falar sobre ele, ainda que seja mais ou menos a mesma diferença. E vale a mesma coisa que eu estou dizendo para esse aqui. O USB, ele também tem um modelo antigo e tem um modelo novo, que é o Plus, que é o que você vai achar hoje. Mas se você tiver o modelo antigo, é preciso lembrar que na hora de comprar o bico, se você precisar comprar o bico, você tem que comprar o bico para o modelo certo, porque o bico do modelo novo não vai entrar na rosca do modelo antigo. E falando em bico, é bom lembrar o seguinte: as peças de reposição desse aerógrafo são muito caras. Um bico desse aerógrafo aqui custa mais de $30, só o bico. Então é outra consideração que a gente precisa ter. Ele não só é um aerógrafo muito caro, como qualquer coisa que você precisar comprar para ele vai custar também muito caro. Então, se você tem recurso limitado, eu não aconselho esse aerógrafo que não. Você vai ser bem atendido com coisas mais baratas e igualmente eficientes. Mas se você tiver condição financeira de ter um aerógrafo como esse aqui, eu acho que vai ser uma experiência que você não vai se arrepender.